Nós vamos conversar a partir de agora com o vereador Edilberto Borges, o Dudu do PT, que está sendo recebido hoje para trazer detalhes sobre um projeto que ele apresentou na Câmara para a qualificação de professores que precisam receber alunos com autismo. Vereador, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Lívia. É um prazer mais uma vez estarmos nesse canal de diálogo com o povo. Qual o objetivo desse projeto? É necessário realmente um avanço nessa área de assistência e acolhimento à pessoa com autismo na rede de ensino? Olha, cada vez mais eu sempre digo o seguinte, que às vezes doenças, sobretudo doenças do espectro autismo e outras mais, doenças mentais, elas se agravam muitas vezes pela sociedade não conhecer. Não conhecendo, termina que agrava ali uma situação que poderia ser minimizada se tivesse conhecimento. Depois da pandemia, nós vimos a humanidade toda se voltar para as questões mentais. A saúde mental hoje é a pauta número 1 da humanidade no quesito saúde. E cada vez mais você vê os avanços e vê exatamente, sobretudo neste lado do espectro autismo, você vê a sociedade debater mais. Eu tenho orgulho de ter sido o autor de uma lei que obriga, por exemplo, no atendimento prioritário, você, assim como é disposto nos órgãos públicos, privados, atendimento de gestante, atendimento de idoso, você também botar o símbolo do espectro autista para que tenha atendimento prioritário. E na educação, principalmente. Você imagina, eu já tive em várias oportunidades de fazer visita em escola do município, onde tem ali uma criança com deficiência física, e às vezes você vê um professor ali sem um auxiliar, causando um problema para a sala como um todo. E aquela criança com a deficiência física termina se prejudicando e prejudicando o conjunto. Imagine o não conhecimento de uma pessoa que tem um autismo. O não preparo de professores e dos trabalhadores da educação. Porque a lei ela é ampla, ela é para que todos recebam capacitação. Sendo capacitado, óbvio que ao identificar aquela criança, aquele aluno com esse transtorno, já vai dar uma outra atendimento e, na minha opinião, você minimiza 90% dos problemas só pelo conhecimento. E eu fico feliz porque a Câmara aprovou por unanimidade, os vereadores todos, inclusive vários, subscreveram o projeto, e eu espero que entre em vigor o quanto antes, para que a gente possa ter cada vez mais esse atendimento especial e carinhoso para as nossas crianças em todos os níveis. A Prefeitura de Teresina, vereador, entregou algumas mensagens solicitando autorização para empréstimos lá na Câmara Municipal. Como é que o senhor tem acompanhado? Parece que tem alguns entraves e o líder do prefeito está tendo que ter um esforço maior para autorizar essas operações. Eu tenho dito sempre que no momento de crise é a iniciativa privada com o poder público que alavanca a economia. Nem a iniciativa privada tem como alavancar a economia só, e muito pior o poder público assumir o alavancamento de uma economia só. Não vai combinar essa história. Eu sou a favor, por exemplo, no transporte público, toda a rede dos corredores, os terminais de integração, as paradas, que a gente estude uma forma de fazer uma parceria pública e privada para você ter esses aparelhos públicos conservados. Então, eu sou a favor da parceria pública e privada. Questão de empréstimo. Agora mesmo o governador Rafael aprovou hoje, lá na Assembleia, uma mensagem que é para vir aí 2 bilhões para a infraestrutura para o Piauí todo. Lá na Câmara, nós aprovamos recentemente alguns empréstimos, 250 milhões, que esse prefeito está trabalhando para que possa aí dar uma solução para o problema do transporte público. A Câmara fez o papel dela com a CPI, fez o papel dela quando criou as leis da bilhetagem eletrônica, vir para o poder público, e também aprovou um empréstimo para ajudar no problema do transporte público. E agora tem 2 mensagens. Uma que não é nem, na realidade, uma aprovação. Foi um empréstimo com o FIDA, que é o banco francês, para infraestrutura, que precisa só ser adequado um artigo lá que coloca a União como sendo fiel depositária, credora desse empréstimo com o município de Teresina. Então, na realidade, nós vamos só alterar e acrescentar esse artigo. Esse empréstimo, nós já havíamos votado ele. E um outro que é de extremíssima importância, que é de construção de casa popular. São aí
dezenas e dezenas de casas que serão construídas na região. 400 casas na região da Santa Maria da Codipe. Exato. E construção civil, Lívio, eu sempre digo, é o melhor caminho para você gerar emprego, porque ela gera emprego direto, indireto, e a cadeia produtiva da construção civil, a indústria da construção civil, ela movimenta a economia. E eu não quero acreditar que lá na Câmara alguém pense o contrário. Então eu acredito que essas duas matérias devam estar sendo votadas o quanto antes, para que a gente possa ter esse recurso e a Prefeitura trabalhar esses recursos, gerando emprego e distribuindo renda em Teresina. Vereador, sobre o transporte coletivo aqui na cidade de Teresina, o senhor presidiu a CPI na Câmara, mas 2 anos depois de ter iniciado essa gestão com esse compromisso de resolver esse problema, a novela a cada dia traz mais um capítulo e as pessoas estão cobrando os vereadores. A Câmara já cumpriu o seu papel nesse processo? Fez o seu papel quando fez a CPI, apresentou um relatório para todos os órgãos de controle, inclusive para a Prefeitura, e faz quando continua discutindo e debatendo o assunto. A Câmara aprovou o remanejamento de recursos diários para o Extrans. A Câmara discute quase que cotidianamente esse problema. Nós fizemos um dia desse uma reunião onde estava presente a Defensoria Pública, as partes, enfim. Tem uma audiência aprovada, a convocação do secretário do Extrans, convocado lá para a Câmara. Então, e o prefeito tem dito que está avançando a passos largos agora para dar uma solução, vai apresentar esta solução para a sociedade. Eu acredito sim que a Câmara e a Prefeitura, o Estado deu um incentivo fiscal para o combustível, para a aquisição de novos ônibus. Então o Estado, o governador Rafael, apresentou ali o que é que o Estado pode estar assumindo, inclusive com as gratuidades. O governo federal já está passando o repasse para as gratuidades dos idosos. Enfim, acredito que agora o prefeito Pessoa tem as armas na mão, como ele tem dito, que tinha deixado muita gente discutindo e não avançou, e agora ele tomou as rédeas. E eu espero que dentro dos próximos dias essa resposta venha e a gente volte a ter o transporte público. Agora eu não posso deixar de fazer aqui uma crítica. Eu vi, por exemplo, a Procuradora do Trabalho dando entrevista ontem aqui em Teresina, e o Brasil todo está vendo a atuação do Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, atuando para coibir o trabalho escravo. Procuradora, se essa forma, essa relação de trabalho entre o patrão que tem empresa de ônibus em Teresina com os trabalhadores do sistema não for pior do que a escrava, eu não sei o que é mais trabalho escravo, não. Porque é muito humilhante. E o Ministério Público do Trabalho tem o poder constitucional, institucional e a força de fazer essa relação valer. Eu não acredito que o Ministério Público do Trabalho não possa confiscar os bens dessas empresas para garantir o trabalho dos trabalhadores, o salário. Então falta a parte também, eu tenho dito e tenho cobrado. Todos nós estamos lá, todo dia os trabalhadores vão para a Prefeitura, vão para a Câmara, vão para a Assembleia, vão para a classe política. Mas nós não temos como resolver a questão trabalhista. Aí envolve o Ministério do Trabalho, com a Procuradoria do Trabalho, que tem que tomar uma decisão drástica. Doutora, procuradora, esses empresários não recolhem FGTS, não recolhem Previdência, não pagam o salário em dia, enganaram quando lá no decreto federal era o governo federal dando 70%, eles 30%, o governo federal deu 70%, eles não deram. Mandei para vocês o relatório da CPI e eu gostaria de pedir aqui encarecidamente, entrem, vamos defender esses trabalhadores do transporte público, vamos somar também, está todo mundo entrando na luta. Espero que vocês entrem com poder de polícia e poder de centralizar e, se for possível, confiscar os bens desses maus empresários que humilham o povo de Teresina e tomar uma atitude drástica. Eles não querem acordo, não tem, tudo lá no dissídio. Então vocês já sabem disso, por que vão ficar esperando? Vamos tomar uma atitude drástica e resolver essa questão trabalhista, porque não é papel nem da Câmara nem da Prefeitura discutir questões trabalhistas. Então, nesse processo, vereador, pelas apurações, informações que o senhor teve acesso, tem uma responsabilidade grande dos empresários aí que não está sendo honrada. Eu desafio aqui nesse canal que está aberto para o mundo todo. Mandem para cá, Setute, mandem para a TV O Dia os recolhimentos obrigatórios das questões trabalhistas de todos os trabalhadores do sistema de vocês, do Setute. Mandem para cá e provem que está sendo pago todos os encargos trabalhistas, que
que está sendo pago toda a relação que vocês são obrigados a pagar. Mandem para cá, desmoraliza esse vereador. Diga que mande, porque fica dizendo, não, eu não entendo, Lívia, como é que uma empresa ou um grupo de empresários diz que aquele contrato não dá para ser cumprido e não sai do sistema. Estão esperando o quê? Porque a gente viu aquela galeria da Zona Leste, dezenas de empresas, assumir, não ter condição, vai ao segundo, vai ao terceiro não assume, faz uma nova licitação, e assim todas as obras públicas que têm uma licitação aberta. Eles ganharam essa licitação, não tem condição, mas ninguém arreda do pé. Tem empresário que manda num sistema que não tem um ônibus. Agora mesmo, o transporte eficiente, tem 16 ônibus do povo de Teresina, não roda 6, e quer dinheiro do poder público, e quer dinheiro da prefeitura, e quer dinheiro de todo lado, quer incentivo de tudo que está lá, só não tem obrigação. Por isso que, mais uma vez eu digo, a relação de trabalho, patrão e empregado, em relação ao transporte público, precisa de uma apuração enérgica da Procuradoria do Trabalho, do Ministério do Trabalho. Inclusive, nós recebemos aqui o apelo do Sindicato dos Rodoviários que prefeitura e governo não fizessem nenhum tipo de repasse, sem que antes essas obrigações trabalhistas fossem honradas, ou seja, as informações estão se complementando, né? Infelizmente, é preciso agir de forma enérgica realmente junto à classe patronal, para que sejam respeitados os direitos trabalhistas. Agora, um outro tema interessante, vereador, como filiado ao Partido dos Trabalhadores, como alguém que acompanha o cenário nacional, como é que o senhor avalia esse início de governo Lula? São quase 100 dias do novo governo. Olha, eu avalio como sendo a volta da esperança do Brasil. Nós vimos, é bom que o povo saiba, agora uma pesquisa recente que trata sobre a felicidade do povo morando naquele país. O Brasil despencou 11 casas do quesito autoestima, gostar, ter a alegria, a felicidade de morar no seu próprio país. A gente viu que nos últimos 4 anos essas relações, elas foram abaladas fortemente. A desesperança, o desespero aumentou muito. Então, nesses 100 dias, o que é que o Lula está fazendo? Retomando as rédeas da democracia. Até o dia 8 de janeiro, ainda houve tentativa de abalar a estrutura democrática desse país, como há todo dia. Ainda vivem de fake news. Você ainda vê pesquisa, pessoas defenderem o indefensável. Porque falarem o que falam hoje, ainda do que foi construído no governo anterior, é uma lavagem cerebral. Então o Lula está cuidando dessa parte, mas também está trazendo um conjunto de medidas administrativas, políticas e econômicas para o Brasil voltar. Uma, na área social, que nós temos a grata satisfação do principal ministério do governo Lula ser um piauiense, o nosso senador Wellington Dias, que está à frente. O novo Bolsa Família, onde se dá mais condição para quem está na vulnerabilidade, quem tem filhos menores de 7 anos, cada um tem mais 150, além dos 600, e um conjunto de medidas. Ontem voltou, foi lançado de novo mais médicos, com outras modificações, dando incentivo para os filhos que fizeram medicina, que estão devendo fiéis, renegociarem suas dívidas com esse contrato do Mais Médico. Isso vai ser espetacular para os mais pobres que se beneficiaram à época e que se endividaram e o governo Bolsonaro esqueceu. Então o Mais Médico está aí. Um conjunto de obras estruturantes, desde lá da Marinha Mercante, que foi altamente destruída pelo Bolsonaro, a nossa indústria naval, que gera milhares e milhares de empregos e gira bilhões de reais, hoje o Lula voltar a retomar também esse ponto. A reforma tributária, que o nosso ministro Haddad também está discutindo e trabalhando. Enfim, nós estamos vendo o país ser respeitado novamente a nível internacional. O Lula, mais uma vez, volta e roda o mundo e é chamado pelos países desenvolvidos para fazer parcerias com o Brasil. Isso quer dizer o quê? Que nós, graças a Deus, o Lula mais maduro, não vamos demorar muito tempo para retomar os trilhos desse país, para ele voltar de novo a gerar emprego, a desenvolver, a gente voltar a ter a alegria de morar nesse país e ter autoestima elevada. É o que a gente espera. O Piauí deu uma lição para o Brasil. Isso mostrou que os governos do PT, ao longo dos 20 anos aqui no Piauí, mostrou concretamente que para o Piauí nós só fizemos avançar. Nós avançamos no quesito qualidade de vida, avançamos na geração de emprego, foi um dos estados que mais cresceu, mesmo na pandemia, que
foi reconhecido na área da educação, na área da saúde, enfim. O governo do PT, os governos do PT e agora o Rafael, com toda a sua expertise, com toda a sua energia, trabalhando de domingo a domingo. Eu brinco muito com o secretário de governo, o Marcelo Noleto, de que a gente chega lá de domingo e encontra o Marcelo lá aparecendo um zumbi, de trabalhar e trabalhar muito pelo nosso estado. Então eu acredito que esse time, do jeito que está fazendo, acredito que o Rafael com certeza vai ser um dos maiores governos da história do Piauí, porque pegou já um estado equilibrado e agora faz como diz a história. Ele não precisa inventar a roda, ele vai botar a roda não é para rodar não, é para ela andar na velocidade da luz. Vereador, aproveitar a sua presença como um dos membros do diretório do PT de Teresina para falar de sucessão municipal. Até o momento, 4 nomes do partido, 4 deputados inclusive, têm seus nomes ventilados como pretensos candidatos à prefeitura. O presidente da Assembleia, Franzé Silva, Fábio Novo, tem o deputado federal Merlongo Solano e tem mais um deputado federal também, Dr. Vinícius Nascimento, que teve uma votação bastante expressiva aqui em Teresina como pré-candidato. Qual a sua defesa nesse processo? Eu volto para a tese de 2020. Quem tem 3 não tem nenhum. Quem tem 4 é que não tem nenhum mesmo. Precisa fazer uma prévia aí, né? A gente precisa avançar. Primeiro, dizer o seguinte. Até pouco tempo atrás, nós discutimos a participação efetiva do PT no governo Pessoa. Nós, a bancada, damos sustentação ao prefeito Pessoa lá na Câmara Municipal. O PT tem todo o direito de discutir a sucessão. Eu digo sempre que a única observação que eu faço para o PT e para toda a base de sustentação nossa, desse projeto democrático e popular que tem dado certo no Piauí e volta a ser governado pelo PT a nível nacional, ele não pode esquecer que o bolsonarismo está vivo. Existem células vivas aqui no Piauí e em Teresina. E Teresina é o alvo deles. Porque o PSDB já se acabou no Estado, o PP está se acabando, está vindo intervenção do Ciro, que fica, ao invés de trabalhar, fica desdenhando dele mesmo. Eu acho que ele não está nem só olhando no espelho, está perdido. E a história agora mudou, não é mais aquela história de ele estar pulando de galho em galho, uma hora ele vai para cá, depois faz aquele biquinho dele de bonzinho e volta, mas ele quer estar no poder. Daqui a pouco ele larga aí a Michele, o número 1, 2, 3, 4, ele quer o 5º, é o 6º, sei lá o que ele é, na cadeia lá, sucessória do Bolsonaro, ele larga lá também, fica órfão. Mas eles estão vivos em Teresina. E esse time democrático e popular precisa estar unido para a gente continuar. O Pessoa é desse time. Pessoa faz parte desse time que ajudou o Lula a ser presidente, o Hélio senador, Rafael governador. Então ele faz parte desse time. Nós temos que discutir um conjunto. Qual é a melhor estratégia? É unir no primeiro turno? Se for, bacana. Qual é a melhor estratégia? É dividir no primeiro turno para estarmos juntos no segundo? Beleza, bacana. Qual é a melhor estratégia? É a gente construir uma pauta única para Teresina. Então o PT não pode deixar de fazer isso. O que é que eu defendo no PT? Diz isso para o Magalhães, diz isso para o Rafael, disse isso para o senador Wellington, ministro Wellington, de que nós precisamos fortalecer, primeiro, uma chapa proporcional. O PT não pode mais ficar nesse 2, 3 vereadores. Se ficar do jeito que está hoje, nós não elegemos nem 3 vereadores. Nós precisamos fortalecer uma chapa. Por isso que eu defendia o PT dentro da gestão do Pessoa. Fortalecendo essa chapa, aí nós vamos discutir a cabeça de chapa do PT e desse conjunto de partido. O PT tendo ou não um candidato, não vai ser nosso adversário. O MDB, se tiver um candidato, não vai ser nosso adversário. Solidariedade, enfim, esse grupo, que é o do Democrático Popular, não pode ficar se degladiando como um todo, não é só o PT. Defende uma união da situação. Da situação, para que a gente não perca o foco, que é de não deixar essa parte e essa página ruim da história, que é o bolsonarismo, ressurgir e ressurgir na capital de Teresina. Então nós precisamos manter esse grupo para que a gente continue a avançar agora em 24, 26, 28 e enfim, crescer para frente. É isso que eu estou defendendo. Nome para majoritário. É isso que eu estou dizendo. O PT hoje diz que tem 4 nomes, nós temos 4 nomes, então não temos nenhum. Da sua preferência pessoal? Todos os 4 nomes do PT são bons nomes, tem toda a legitimidade para ser candidato e outros mais. Eu posso colocar meu nome à disposição. Sou vereador 3º mandato, posso colocar, pois agora eu não vou disputar minha reeleição de vereador, vou discutir agora com o meu grupo, para que a gente tenha um candidato a vereador, botar meu nome. Pronto, vamos sentir como é que Teresina vê o meu nome como candidato a prefeito. Bora! Tenho legitimidade para isso. Então nós não vamos, e eu não vou aqui defender essa tese, de que,
esse aqui é o melhor do que aquele, mas esse aqui é melhor do que o outro. Não. Nós temos uma coisa em comum. Não adianta ter um nome bom para entregar a prefeitura para o Ciro. Esse nome vai ser o pior da história do PT. Tem que ter um nome para que a gente combata esse grupo que está aí. Ele está igual fogo no muturo. Ele não está morto. Ele está vivinho. Qualquer vacilo que esse lado aqui der, esse fogo aumenta e a gente pode cair nesse erro de perder a gestão de Teresina. Volto a dizer, o prefeito Pessoa é do nosso campo, como o MDB, como Solidariedade, como o PT, PSD como o PSB. Todos esses partidos são do mesmo campo, defendem a mesma bandeira. Então precisamos construir uma saída eleitoral, tática e estratégica juntos. Por isso que eu digo que todos nós precisamos discutir. E eu não defendo só o PT. Muito bem, agradecer a presença do vereador Dudu, tratando de vários temas na edição de hoje do Jornal Dia News. Vereador, muito obrigado, seja sempre bem-vindo aqui à nossa casa. Eu quero aqui mais uma vez agradecer a audiência e dizer que lá na Câmara nós vamos continuar dialogando. Eu até dizia isso hoje, da sensibilidade do governador Rafael, da sensibilidade do Paulo Márcio, do governo federal, naquele episódio lá do Hospital do Disseu. Rapidamente, todos os entes se uniram, a Assembleia, a Câmara Municipal, o doutor Leonardo, como presidente da Comissão de Saúde, esteve lá. Enfim, todas as forças se uniram. Infelizmente, uma pessoa veio a óbito, até por consequência daquele incidente, mas lá foi um acidente. Mas todos os entes, por isso que eu digo, todo mundo junto resolveu, ou pelo menos minimizou aquele problema grave que aconteceu no Disseu. E é isso que nós precisamos, de união de forças para que o povo receba o serviço público de qualidade.